Olá, Deus abençoe você, a sua família. Nós estamos começando aqui mais um programa Profetizando Vida, com o objetivo de profetizar vida sobre você, sobre a sua casa. Eu tenho certeza que a cada programa é um direcionamento do Senhor para a sua vida. É a palavra de Deus sendo anunciada, nos edificando e transformando a nossa vida. Essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e nós sabemos a importância dela na nossa vida. Nós profetizamos vida através da palavra de Deus para a sua vida. Que nesse programa de hoje você possa abrir o seu coração diante de Deus para aquilo que Ele tem para falar, para nos instruir, para nos ensinar a respeito da nossa vida com Ele e com outras pessoas também. Quero falar nesse programa de hoje sobre relacionamentos, relacionamentos transformados, relacionamentos que nós permitimos que Deus possa tocar, mudar, nos transformar e nos forjar. Eu quero ler com você um texto na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, a partir do verso de número 9. Romanos 12, a partir do verso de número 9. Por favor, abra comigo. Diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribua a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Esse texto é um texto muito prático, onde nós conseguimos aqui ver a palavra de Deus. A palavra de Deus ao nosso coração. Uma carta que ela, no capítulo 12, é como se fosse a prática de tudo aquilo que Paulo havia ensinado nos 11 primeiros capítulos. E no capítulo 12, Paulo, ele traz alguns conselhos práticos a respeito dos nossos relacionamentos. Na simples leitura que nós tivemos aqui, você percebe alguns conselhos que fazem parte do nosso dia a dia, ou quantos nossos relacionamentos seriam mais saudáveis se colocássemos tudo isso em prática. Nós entendemos, meus irmãos, que a vida com Deus, ela é prática, ela não é teórica, ela não é simplesmente uma letra, ela não é simplesmente um texto, ela precisa tocar os nossos relacionamentos. E cabe uma pergunta de Deus para mim, para você, nesse dia. Como estão os seus relacionamentos, os nossos relacionamentos? Seja os relacionamentos de nós para com nós mesmos, os relacionamentos pessoais, os relacionamentos interpessoais, como nós estamos, como eles estão. São relacionamentos saudáveis, existe afeição, existe amor,
existe paz, existe esses conselhos que Paulo nos dá. O texto vai dizer, o amor deve ser sincero. O primeiro conselho que Paulo nos dá por meio desse texto é que os nossos relacionamentos devem ser pautados na sinceridade. Obviamente, sinceridade não é grosseria, sinceridade não é você ser rude para com o seu irmão, sinceridade é você falar a verdade com amor. A verdade com amor. Existe o momento certo, existe o lugar certo, existe a hora certa, mas enquanto cristãos nós não podemos negociar a verdade. A Bíblia, ela nos ensina que o pai da mentira é o diabo. Em nós deve permanecer somente a verdade no seu casamento, a verdade nos seus relacionamentos, a verdade por onde você passar. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros no amor fraternal, dê honra aos outros mais do que a si próprio. Isso nos ensina tanto a elogiar as pessoas, a reconhecer o que elas fazem de bom. Somos tão tendenciosos a ver os defeitos, a apontar o dedo. Não, meus irmãos, há um convite de Deus para mim e para você nos nossos relacionamentos, que é a honra, que é o elogio, que é o reconhecimento, que é o abraço. E ele vai dizer, alegrem-se na esperança, sejam pacientes, perseverem na oração. Os nossos relacionamentos devem ser pautados na oração, na perseverança, na paciência e na alegria. Alegria em conviver, alegria na convivência, paciência nos relacionamentos, perseverança e oração. Os nossos relacionamentos devem ser cobertos de oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pelas pessoas que você convive, pessoas do seu trabalho, pessoas do seu dia a dia, pessoas da sua faculdade, pessoas da sua rotina. Ore, abençoe. O texto vai dizer, olha, pratiquem a hospitalidade, abençoe os que te perseguem, abençoe e não amaldiçoe, alegrem-se com os que se alegram, chore com os que choram, tenham uma mesma atitude com todos, não sejam orgulhosos. Os nossos relacionamentos não devem ser pautados no orgulho, pelo contrário, mas na humildade, na simplicidade, de conseguir discernir os momentos. Se alguém está chorando, chore com ele. Se alguém está se alegrando, se alegre, vibre com ele, com a promoção dele, com aquilo que o alegra, alegrem com ele. O texto vai dizer, olha, pratiquem a hospitalidade, tenham alegria em receber pessoas da sua casa, tenham alegria em servir as pessoas com aquilo que Deus tem te dado. Seja hospitaleiro, pratique a hospitalidade, é o que o texto está dizendo, meus irmãos. Eu chego aqui a algumas conclusões. Primeiro, que o Evangelho, ele não é teórico. Os conselhos que Paulo nos dá são conselhos práticos em relação ao outro. Aquilo que nós fazemos ou como nós nos comportamos mediante os nossos relacionamentos diz muito sobre o Deus que nós servimos. E se nós servimos a Deus de todo o coração, certamente essa vida com Deus, essa fé que temos, vai tocar os nossos irmãos, vai tocar os nossos relacionamentos. Paulo está aconselhando os de Roma, os que conheciam a Deus, ou seja, é totalmente possível você servir a Deus, mas não praticar esses conselhos. E Paulo está dizendo, não, é contraditório, é teórico.
E a espiritualidade verdadeira, a fé verdadeira, ela não é teoria, ela é uma doutrina prática, são valores práticos que devem tocar os nossos relacionamentos. E esses conselhos que Paulo nos dá, ele fala sobre testemunho, porque a forma como nós tratamos uns aos outros diz muito sobre o testemunho que estamos dando. E o texto bíblico, ele nos diz, pratique, faça. O nosso testemunho é um anúncio da palavra de Deus, que você seja uma bênção por onde você passar. O texto está nos dando alguns conselhos. A minha oração é que os seus relacionamentos sejam transformados, que você viva um casamento maravilhoso, que você viva relacionamentos pautados na Bíblia, na palavra de Deus, e que você possa viver a saúde no seu dia a dia, em tudo enquanto você se relaciona. Essa é a vontade de Deus para você, que você pratique o Deus que você conhece na palavra e que isso possa ser o maior anúncio da vida com Deus em relação ao outro. Eu quero orar por você nessa hora, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo cada um que está nos assistindo. O Senhor conhece o coração, o Senhor conhece os relacionamentos, e é por isso, Senhor, que eu os abençoo com toda sorte de bênçãos. Dê a eles sabedoria, graça e entendimento, para que os teus filhos possam verdadeiramente viver a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Eu os abençoo no nome de Jesus. Amém. Que essa palavra possa falar tanto ao seu coração e que você possa meditar ainda mais. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa na certeza de que vida foi liberada sobre você. Nós profetizamos vida sobre você. Obrigado pela sua audiência, pelo seu compromisso com o nosso programa. Nós estamos aqui mais um dia para servir você e servir a sua família. Que Deus te abençoe. Um abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.